em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 9 de junho de 2017, 17 horas. Você recebe carta com notícias ótimas do primo Geraldo e tem imediato desejo de que seus familiares leiam estas boas novas. Quando alcançou, porém, a terceira folha da carta, percebeu algo estranho e tem imediato desejo de que os seus familiares não leiam aquilo. Surgiram frases chulas, incompatíveis com o caráter do missivista. Estilo e letra mostravam carta violada. Expressões grosseiras se misturavam com amabilidades do verdadeiro remetente. Deste episódio lamentável, nós extraímos lição. Jamais deixem de vigiar o que as suas crianças curtem em termos de literatura e internet. Neste mundo, onde gaviões estão camuflados de cisnes. Que pais e mães sejam os primeiros leitores, para que a formação das crianças não seja prejudicada por sugestões perversas. Percebam que a própria correspondência inocente do primo Geraldo foi violada em caminho antes de chegar às mãos do destinatário. Nosso amigo João Luiz Leal, ao lado de colegas da equipe TVM, Fernando e Luiz Fernando, são responsáveis pela técnica e pela difusão deste programa. Com a preciosa ajuda desses amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será Gavião camuflado de cisne. Alguns me acusam de conspiração contra a Bíblia e deixam escapar da cartola mágica alguma teoria obscura para provar que estou errado. Dentre tais conclusões insustentáveis, eu destaco conceitos do apóstolo Paulo que os teólogos consideram prova da Bíblia cátedra. As palavras de Paulo são as seguintes: toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. 2 Timóteo 3, versículo 16. Eu jamais neguei a utilidade daquilo que é divinamente inspirado. O que disse Jesus, em minha opinião, será lição eterna, incontestável. No que concerne à Bíblia, todavia, ela tem partes impróprias para menores de 18 anos. Será difícil me convencer que todas as frases bíblicas favoreçam o aprendizado. Antes, pelo contrário, algumas eu considero perniciosas. Elas divulgam práticas contrárias aos ensinos de Jesus. No momento que essas frases foram inseridas na Bíblia, elas nos obrigam a questionar este proclamado aspecto instrutivo. Qualquer estudioso, para continuar coerente, terá que repensar este lado professoral, que não existe. Pronunciamento sádico de Moisés está na Bíblia.
Matai todos os machos, diz ele, ainda que sejam crianças, e degolai as mulheres, mas reservai para vós as meninas e as donzelas. Números 31, versículos 17 e 18. Repito em parte as palavras de Paulo para reavivar a contradição. A Bíblia inspirada serve para corrigir e instruir na justiça. Se nesta proclamação de Moisés nada existe que instrua na justiça, concluímos que ela se encontra fora da Bíblia inspirada. E, finalmente, com alívio, admitimos duas Bíblias paralelas, humana e divina. Deus com seus acertos e Moisés com suas taras. Em sã consciência, eu ficaria feliz se meu crítico me provasse a existência de algo favorecendo a justiça nesta criminosa proclamação de Moisés. Apesar de tudo, esta monstruosidade faz parte da Bíblia. Do rei Davi nós conhecemos algo também execrável, que serve de lição tão somente para terroristas. Vamos ao texto. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava ovelhas, bois e jumentos. 1 Samuel 27, versículo 9. No versículo 11, Davi agrava a insanidade dizendo: é para que não nos denunciem. É a queima de arquivos. Está lá em 1 Samuel 27, versículo 11. Alguém poderá admitir estas palavras do rei Davi em catecismos para uso em escolas dominicais? E dirigimos pergunta aos defensores das escrituras inteiras como lições. Se a teologia baseada em Paulo insiste em que as escrituras divinamente inspiradas são úteis para ensinar, o que fazer com esses trechos de Moisés e Davi? Isto aí só serve para o lado do mal. Só resta concluir que nem toda a Bíblia é divinamente inspirada. Parte dela é coisa nossa. Recomendações de Moisés e não de Deus. O Espírito Santo aceitaria genocídio como lição? O cinismo e leviandade com que estes dois personagens estimularam a violência é incompatível com o aprendizado cristão. Quem colocaria isto nos compêndios para ensinar crianças? De minha parte, eu pulo fora. Voltemos ao trecho do apóstolo Paulo. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. 2 Timóteo 4, versículo 16. Se Paulo diz que todas as escrituras inspiradas são úteis, ele só pode estar falando de duas Bíblias paralelas. Parte útil, parte nociva. Bíblia infalível de capa a capa é insustentável. Por isso eu nunca admiti algemas. Se trechos das Escrituras divulgam doutrinas contrárias aos evangelhos, como usar esta escória em salas de aula? E ninguém tente me convencer que eram outros tempos, que já se foram. Os efeitos das sugestões de Moisés e Davi me incomodam agora, nos dias atuais. É por isso que insistimos na adoção de Bíblia paralela dentro da Bíblia, para acomodar trechos inconvenientes de origem puramente humanas.
juventude consciente, não aceita esta selvageria de Moisés e Davi. Não negamos alguns aspectos positivos desses dois personagens, mas o que eles têm de sórdido, este aspecto eu não posso aceitar. Como exemplo, não seria sensato varrer sujeira para debaixo do tapete. Essa história de Bíblia infalível e inspirada de capa a capa não se sustenta. Não passa de estelionato imposto pela reforma protestante. A teologia católica impôs a infalibilidade do Papa, enquanto a teologia protestante inventou a infalibilidade da Bíblia, para se contrapor. Espiritualistas, nós espiritualistas, discordamos das duas correntes. Nesta altura, o João das Farinhas me contradiz. Getúlio, você está se colocando contra a Bíblia? Meu caro João, enxergar pontos negativos não significa ser contra isto ou aquilo. Amigo é aquele que diz a verdade. A verdade nunca foi esconder sol com peneira. Se a violência é condenada por Jesus e Moisés e Davi cometeram crimes incentivando a violência, eles se posicionaram contra o nosso Rabi. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha. E convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, João. Pedimos atenção para o assunto que tomou dianteira dentre palestras colocadas pelo nosso amigo Zúbia no YouTube. Jesus ordenou trabalho no sábado. É a que mais vem rendendo acessos. Obrigado, Zúbia. Pelo impacto do tema, a exposição tem sido procurada também para leitura no site. Tem gente preferindo ler a palestra essa do sábado no site. Em seguida, a continuação do assunto. Gavião camuflado de cisne. Se concordássemos que Moisés e Davi foram modelos para imitação, estaríamos logrando os aprendizes. Avalizaríamos a Bíblia incoerente. Numa das suas partes, ela diria, orai pelo inimigo. E pouco adiante encontramos lá, olho por olho, dente por dente. Será possível ensinar as duas lições ao mesmo tempo? Quem contesta a diferença evidente entre uma bofetada e um beijo no rosto? Amar e odiar são verbos totalmente contrários, senhoras e senhores. Quando Paulo disse que toda a escritura divinamente inspirada serve para ensinar, ele jamais incluiria estas frases indecentes de Moisés e Davi. Isto pertence ao que eu chamo da Bíblia humana, da Bíblia inspirada pelo homem e não por Deus. Com esta interpretação, reabilitamos Paulo da pecha de mentiroso. Porque se persistir esses trechos nojentos, naturalmente Paulo seria mentiroso dizendo que a Bíblia ensina. Entendemos que Jeová escreveu a Bíblia a 4 mãos, concedendo aos seres humanos a responsabilidade de participar. Dedos humanos
nem sempre limpos, rabiscaram suas mensagens. E aqui nós somos surpreendidos por enorme consolo. A Bíblia nada perdeu com a parceria do homem, se nós reconhecermos esta parceria. Pela sapiência do Pai Celestial, ela terminou recompensada. Ela tem a nossa cara. Em termos de autenticidade, o livro santo teve até lucro. Embora marcadas de equívocos, nossas limitações aumentaram a autenticidade da Bíblia, porque aqui nós não temos anjos nem santos. A pequenina chama da vela vence a escuridão. Quando entendemos que o livro sagrado é parceria, ele ganha legitimidade. Felizes os que se tornam garimpeiros nestas águas milagrosas. Encontraremos pedras preciosas neste rio formado de lágrimas. Aprenderemos a discernir o paradeiro das mãos de Deus nos trechos escritos pelo alto e também nas garatujas o paradeiro das mãos dos homens, das mãos humanas. Isto nos proporcionará expectativa gostosa, jogo divertido, envolvimento repleto de surpresas. Encontraremos lições edificantes nos dois testamentos. E também no texto humano e no texto divino. Porque o homem tem suas características bem marcantes. Exemplos de vidas marcadas pela abnegação e pela renúncia estão na Bíblia também. Se você garimpar com critério, vai alcançar enorme cabedal de sabedoria, porque a Bíblia é tesouro de preciosidades. Em eras remotas, sábios e ignorantes acreditavam que a terra era plana, como a nossa mesa de refeições. No entanto, Isaías já publicava em seu tempo que a terra era redonda. Você vê a sabedoria da Bíblia divina. Contrariando a opinião generalizada, o texto bíblico antecipou a descoberta. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortinas e os desenrola como tendas. Isaías 40, versículo 22. Muitos leram, mas preferiram continuar enxergando casa planetária plana, carregada por gigantes. E até muita gente foi até perseguido por pensar diferente. A redondeza da Terra sempre esteve evidente, mas alguns catedráticos continuaram apostando em planeta tipo mesa. Teimoso contumaz enxerga apenas o que convém. O grande e grave problema dos homens é a dificuldade de interpretar. Embora as entrelinhas da Bíblia continuem expondo preciosidades, pregadores desatentos só enxergam velharias da Idade Média. A parte divina das Escrituras reaviva expectativas todo o tempo. A sufocante voz dos teólogos segue, porém, amortecendo boas intenções. O automóvel, consagrado em nossa geração, foi previsto no livro do profeta Naum de forma inacreditável. Só podemos acreditar isso a Deus. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, diz o texto. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas e correm como relâmpagos. Naum 2, versículos 3 e 4. A profecia antiga reflete cena
bem moderna das nossas grandes cidades, onde os faróis dos carros se entrecruzam. Cidade moderna com automóveis de faróis acesos. Na parte divina da Bíblia, as profecias vão se confirmando sem falhas, umas após outras, mostrando a grandeza, a sabedoria e a infinita misericórdia de Deus. Na parte divina da Bíblia, as profecias são elementos que confirmam a sua origem divina. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus enxerga no escuro e para ele o calendário não existe. Ele falou do 3º milênio e sua voz está bem viva no livro de Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos haverão de consultá-lo e a ciência se multiplicará. Prestem atenção nesse final de frase. E a ciência se multiplicará. Daniel 12, versículo 4. Duas realidades do nosso tempo ficam expostas. Muitos haveriam de consultar a Bíblia e a ciência se multiplicaria. Estas duas verdades proféticas estão se cumprindo. Com sinceridade ou desprovidos de sinceridade, o fato é que nunca existiram tantos cultores da Bíblia pregando pelas televisões por aí. Pregadores surgem todos os dias ocupando as telinhas. Invenções cada vez mais úteis apontam o progresso da ciência. O fato é inegável. Quem apontaria a realidade com tamanha antecedência? As profecias são manifestações divinas e a Bíblia é o canal desta difusão. Todas as vezes que o ser humano profetizou, terminou frustrado. Temos exemplo em nossas mãos. Em 1948, o computador emergiu dos laboratórios. Norbert Wiener predisse controle de máquinas pelo computador. Só que ele exagerou um pouco na dose. Trabalhadores seriam dispensados em massa, disse o autor do livro. O livro de Wiener, Cibernética, previu que por volta de 1970, operários só existiriam em fotos antigas. Nas empresas, tudo estaria obedecendo ao comando de computadores. Certo num lado, errado no outro, porque ele exagerou. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Quando Jesus colocou lodo nos olhos do cego e depois ordenou que se lavasse, tal ordem despertou surpresa. Deus e o seu Cristo tomam decisões nem sempre compreensíveis e nem sempre aceitáveis pela nossa ignorância. Eles curam por simples pensamento ou inspiram fortemente ao paciente que visite o médico tal, ou transmitem receita mentalmente para nós. A vontade divina não é previsível nem mesmo lógica na apreciação pouco inteligente de nós profanos. Algo, entretanto, podemos adiantar sem medo de erro. A vontade divina é inviolável. Disto ninguém duvide.
se aparecem nas Escrituras trechos espúrios, ganhando trechos espúrios incompatíveis com a pureza dos evangelhos, tais inconfidências estão contrárias à pureza dos evangelhos. Mas elas foram permitidas por Deus, porque Deus é o... Nada se faz sem permissão dele. Quando Paulo fala que a Bíblia ensina, ele, por questão de coerência em pensamento, deve ter desmembrado esta parte pouco séria que se encontra em muitos trechos bíblicos. Aceitar a parte pouco séria de Davi e Moisés seria a mesma coisa que admitir as indecências do violador naquela carta que citamos no início do nosso primeiro bloco. A carta do primo Geraldo, que foi violada e colocada alguma observação muito insatisfatória. Sabiamente o destinatário escondeu a epístola poluída. Sabiamente nós deveremos esconder também das crianças esses trechos meio sujinhos que se encontram em diversos trechos da Bíblia. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje: gavião camuflado de cisne. As fábricas seriam esvaziadas pela visão futurista do livro Cibernética. O desemprego iria superar os níveis ocorridos em 1930. É outra profecia, caríssimo. A maioria dos postos de trabalho seria fechada. O profeta errou por incapacidade de perceber detalhes. A mente humana é incapaz de absorver todos os rumos da revolução. Não foram consideradas as riquezas que a informática criaria. Frentes novas de trabalho, programadores, analistas de sistemas, mecânicos de manutenção, vendedores de material de informática. Quanto trabalho só neste campo não existia no passado. O computador fez o mundo crescer. Criou trilhos para a locomotiva do progresso. As fontes de expectativas se multiplicaram. Carreiras novas apareceram. Carreiras antigas foram modificadas pela absorção das técnicas. Tudo mudou com a eclosão desta máquina, que é parte integrante da profecia de Daniel. A ciência se multiplicará, escreveu o profeta. O computador talvez seja a mais vibrante prova de que estamos vivendo o crescimento da ciência nos tempos finais. Isto confirma que o juízo final não vai demorar. Está na hora de colocarmos as barbas de molho. A verdade é que Norbert Wiener errou porque não teve olhos para dimensionar as múltiplas facetas do porvir. Alguém ligado às religiões causou pânico nos Estados Unidos, marcando o dia do fim do mundo, alegando seus estudos bíblicos. O mal que aconteceu com ele é que ele não estava ligado a Deus. Ele estava apenas intelectualmente procurando verdades, procurando chifre em cabeça de cavalo. E o coitadinho deu com os costados na água e desmoralizou sua denominação religiosa. Para nossa segurança, felizmente, Deus enxerga tudo e nós deixamos que passem os pregoeiros da insanidade. Deixamos que eles fomentem suas fantasias e adotamos a realidade. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos irão consultá-lo e a ciência se multiplicará.
Daniel 12, versículo 4. Sendo a Bíblia importante na previsão do futuro, tal coisa é outra razão para definirmos o seu lado humano e o seu lado divino, para entendimento perfeito da Bíblia. Os elos do raciocínio científico devem ser forjados em parâmetros de antigas e modernas tribos. Nossas equações precisam ser entendidas quanto possível. Deveremos viajar no tempo, incluir o Talmud, os papiros do Egito, as tábuas babilônicas, os calendários maias e astecas, etc., etc. Ninguém despreze a sabedoria dos milênios. Ninguém se considere dono da verdade. Como aceitaremos que o sol parou sem compararmos registros da época? O fenômeno não poderia ter sido local. Sua abrangência teria sido notada em outros pontos do globo. No livro Mundos em Colisão, de Immanuel Velikovsky, o autor legitima o fenômeno daquele dia mais longo. Ele aposta em cometa que passou naqueles dias perto da Terra. Isto teria modificado pressões que mantêm a estabilidade na opinião dele. O nosso planeta teria perdido momentaneamente a estabilidade e se tornou lento, quase parando. Segundo a narrativa, o encontro com o cometa causou modificação de ritmo da Terra. E mais coisas aconteceram, todas abrangendo aqueles tempos. O Mar Vermelho que se abriu para os judeus, as colunas de fogo e de nuvens teriam sido obras do cometa, na opinião do autor do livro. O cometa perambulou desvairado pelos céus até a atração fatal pelo torniquete do sistema solar. Diz o escritor que ele se aquietou como nosso conhecido planeta Vênus. Ele parou depois daquelas diabruras todas e se colocou no lugar que hoje é ocupado pelo planeta Vênus. Velikovsky aponta os demais como ignorantes em astronomia. E ele definiu um apelido debochado, chamando os cientistas de Homo ignoramos. Homo ignoramos. Realmente existem razões que mostram falhas na interpretação da ciência. Onde o homem está, falhas existem. Ainda não chegamos a consenso sobre como a vida surgiu no planeta. Ainda não há consenso. Há muita teoria, mas pouco consenso. Ainda não mapeamos o nosso cérebro. Existem regiões do cérebro que ainda estão dificilmente em condições de serem analisadas. E aparecem questionamentos sobre o atraso do Sol citado por Josué. Isto aconteceu há mais de 3.000 anos. E o dedinho do ser humano pode ter contado história falsa para nos constranger. Tem todos esses dados para analisar. Formulo tais objeções, pois considero que tudo no universo do meu Deus gira com precisão matemática. No macro e no microcosmos, as leis têm se mostrado perfeitas. Os elétrons sempre giram em torno do núcleo, alternando o ritmo harmonioso. Alguém dirá, espera aí, Getúlio, não se acreditava que do céu pudessem cair pedras. Há pouco tempo atrás, não faz muito tempo não. Essa negativa foi compartilhada por Copérnico, Galileu e Newton. No entanto, em 1803, chuva de meteoritos desabou em L'Aigle, na França, mudando expectativas. Outra coisa muito importante,
Há notícias de ferrugem nas águas, que aconteceu lá nas pragas do Egito, e essas ferrugens estão citadas no manuscrito Quiché dos Maias e no papiro egípcio de Hipover. Vocês vejam só. O rio virou sangue, lamentou o testemunho ocular, confirmando a Bíblia. Aquela poeira vermelha que irritava a pele viu-se confirmada. Por todo o Oriente Médio, nações e tribos sofreram. Segundo o escritor Velikovsky, as pedras que vieram do céu, citadas no livro de Josué, se correlacionam ao planeta citado por ele. E ele alega que o prolongamento do dia serviu para que a guerra prosseguisse. Violência como fiel escudeiro de Josué. Eu tenho minhas dúvidas. Vocês admitem tal coisa? Com esta dúvida, nós vamos encerrar mais este bloco para os comerciais do canal. Mas já vem o próximo bloco e estaremos aqui a postos. É um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E nunca esqueçam, às tardes de sexta-feira, a partir das 17 horas, é o momento desse nosso encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, gavião camuflado de cisne. Segundo Velikovsky, todas as pragas do Egito têm fundamento no cometa que ameaçou a Terra. A praga das rãs, dos gafanhotos, chuvas de sangue, fogo e aquela escuridão impossível de dissipar. Tudo aquilo veio do firmamento para forçar Faraó a libertar os judeus. Partículas ferruginosas invadiram diversos lugares quando o cometa nos vergastou com cauda repleta de gás. Sob impacto do deslocamento, a paralisação da Terra produziu tempestades jamais vistas. Segundo Velikovsky, estes furacões foram registrados no México, na Índia e na Pérsia. Considerando os grandes vendavais produzidos pelo cometa, foram atingidas as próprias correntes oceânicas. Entre índios norte-americanos e outras tribos espalhadas pelo mundo, conservaram-se essas catástrofes na tradição oral dos povos. Um contava para o outro. Todas as narrativas apontam idêntica fúria. Neste ínterim, a cabeça do planeta envolto em espirais se embaraçou na própria cauda e os esforços para se soltar confundiram os espectadores. Daqui se originaram histórias de guerras celestiais que se escondem no substrato das culturas religiosas de diversas religiões. O Apocalipse as registra no capítulo 12. Esta ideia é constante. O cosmos aceso, emitindo chispas de fogo, esboçando fúria incomensurável. E a Bíblia registra. Então houve no céu grande batalha. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos pelejavam contra eles. Apocalipse 12, versículo 7. É difícil encontrar povo ou tribo que não possua este tema em suas crônicas religiosas. Diz Velikovsky que quando o cometa mais se aproximou da Terra, as águas se ergueram do leito dos mares. As águas ficaram voando, levitando.
no Mar Vermelho, elas serviram para dar passagem aos judeus em fuga. Muitos beatos as relembram como faíscas e raios sobre os pecadores. O Êxodo se refere ao fato. E o anjo de Deus que estivera diante dos exércitos de Israel se retirou e ia atrás deles. E a nuvem era escuridão para outros e claridade para estes, para os judeus, é claro. Relâmpagos espalhavam luzes e trevas em ritmada sequência. Os egípcios perseguiram os fugitivos que já se encontravam salvos na outra margem. Eles desceram as águas e nenhum dos perseguidores se salvou. O exército enorme dos egípcios desapareceu. Na verdade, atrás das manifestações da natureza, revelava-se a inteligência consciente de Deus. Na China, a era de Yahu coincidiu com a época de Moisés. As crônicas confirmam inúmeros fatos. Também lá ocorreram cataclismos que foram registrados. Florestas se incendiaram fora da normalidade, rios e mares dançaram em seus leitos como carros desgovernados. Dias se prolongaram furtando parte das trevas da noite. Verdadeira balbúrdia manteve o povo aterrorizado por largo tempo em demorada vigília. Velikovich aponta testemunhas de que o cometa que nos atormentou terminou se fixando como o nosso planeta Vênus. Ele apresenta a tábua indiana dos planetas, organizada por volta de 3100 antes de Cristo. Dentre os planetas visíveis a olho nu naquela época, Vênus é o único que não constava daquela tábua. Os astrônomos egípcios confirmaram os indianos. Os babilônicos chamaram Vênus de grande estrela, que veio juntar-se às demais grandes estrelas. E o astrônomo escritor ainda tem mais tropelias da narrativa bíblica que ele atribui ao misterioso cometa. O livro dos Reis aponta a morte de 185 mil soldados de Senaqueribe. Levantando-se pela manhã, eis que todos eles estavam mortos. Não sobrou ninguém, diz a Bíblia. Isso se confirma em outras fontes de natureza histórica, não é só na Bíblia. É óbvio que a morte de tanta gente não é fácil de explicar. O Talmud fala em tais mortes como causadas por asfixia e aponta massas gasosas que penetraram na atmosfera. Pois saibam, caríssimos, que estes gases são referidos também nos livros de bambu na China e também nas inscrições maias. Esta teoria dos gases não pode ser desprezada. No século XIX, estudiosos pesquisaram a morte instantânea de mamutes e a teoria de gases importados viu-se aceita e consagrada. Os mamutes gozavam de boa saúde, de vez que foram encontrados alimentos em seus estômagos. Por que a morte instantânea se eles estavam se alimentando normalmente? Quem come está com saúde perfeita. Se estivessem doentes, não teriam apetite. Segundo Velikovsky, tais gases importados de fora da terra causaram aquelas súbitas mortandades. O vilão causador das mortes dos mamutes e dos soldados de Senaqueribe seria exatamente o mesmo vilão. Tudo o que foi dito em nossa palestra de hoje suscita pesquisas e profundas reflexões. Alguém dirá, Jeová dispensaria este cometa intruso para desencadear sua vontade? Não vejo motivo para rejeitar
de vez que o próprio cometa é fruto da vontade divina. Não foi contra a vontade divina que aconteceu este planeta, que ele andou pelos céus e causou tantas tropelias. Não é. Porque Deus está atrás de um fio de cabelo que cai da cabeça de cada um de nós. Valerá a pena analisar os porquês nos livros sagrados de todas as religiões para não sermos enganados. Este é o grande desafio. A Bíblia, e especialmente o Evangelho, são campos férteis para experiências enriquecedoras. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E o que resta fazer agora? Agradecer a vocês. Agradecer a vocês por esta maravilhosa solidariedade manifestada com a presença atrás desta câmera. Muito obrigado, caríssimos. E que o Pai Celestial, Jesus, o nosso querido Mestre, possa espalhar sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas, bênçãos de saúde, prosperidade, alegria de viver, tudo de bom, mas acima de tudo, muito amor no coração. Obrigado, meus amigos, e boa noite.